Em 1978, um ferroviário viúvo no Kansas chamado Earl Hendricks comeu carne moída 6 noites por semana durante 12 anos seguidos. Seus vizinhos achavam que ele era solitário e falido. Seu médico disse que ele era o homem de 72 anos mais saudável de sua lista de pacientes. Esse rodízio é a espinha dorsal desta lista. Uma das opções custa menos de R$ 2 e alimenta um homem por 3 dias. Outra foi aperfeiçoada no trailer de um solteirão na Virgínia Ocidental em 1963. E a principal refeição, aquela que manteve mais viúvos e avós divorciados, vivos com rendas fixas, do que qualquer banco de alimentos nos Estados Unidos, foi quase completamente esquecida pelas gerações mais jovens. Estas 25 refeições baratíssimas com carne moída foram criadas para uma única coisa: manter um homem alimentado, aquecido e independente quando a cozinha ficava silenciosa. Vamos fazer a contagem regressiva das 25 refeições com carne moída que os avós que moram sozinhos não abrem mão. Frigideira de carne moída e arroz. Meio quilo de carne moída, uma xícara de arroz branco, uma lata de caldo de carne, meia cebola e um toque de molho de soja. Esse era um jantar completo de terça-feira para um avô em uma cozinha silenciosa. Você dourava a carne em uma frigideira de ferro fundido, escorria a maior parte da gordura, misturava o arroz e a cebola picada, despejava o caldo por cima e tampava bem. 20 minutos em fogo baixo e o arroz absorvia cada gota daquele líquido salgado e com sabor de carne. Meio quilo de carne moída custava cerca de emunda 19 em 1985. Uma caixa de arroz custava 59 centavos. Essa refeição alimentava um homem por 3 dias. Você a reaquecia na mesma frigideira na manhã seguinte, deixava o fundo ficar um pouco crocante e, de alguma forma, o sabor ficava melhor na segunda vez. Viúvos ferroviários de todo o Centro-Oeste mantinham isso em forte rotação, porque não exigia nada além de um garfo e um guardanapo. Carne moída e repolho. O vegetal mais barato dos Estados Unidos encontrou a proteína mais barata dos Estados Unidos e o resultado foi o jantar. Meio quilo de carne dourada, meia cabeça de repolho, sem o miolo e picada grosseiramente. Uma lata de tomates em cubos, sal, pimenta, uma pitada de alho em pó. Tudo na mesma panela. 25 minutos fervendo em fogo baixo, e o repolho desmoronava em fitas sedosas que capturavam cada gota da gordura da carne e do suco de tomate. Uma cabeça de repolho custava menos de $1. Ela durava 3 semanas na gaveta de legumes sem problemas. Para um viúvo com artrite nas mãos, picar repolho era algo que ele podia fazer sentado à mesa da cozinha com uma faca de descascar. Nenhuma força era necessária, nenhum trabalho sofisticado com a faca. Essa refeição ia da frigideira para o prato e ninguém precisava saber que o cozinheiro nunca se deu ao trabalho de usar uma tábua de cortar. Estrogonofe de pobre. O verdadeiro estrogonofe usa filé mignon e vinho branco. A versão de pobre usa carne moída e uma lata de creme de cogumelos. A versão do vovô era assim: doure meio quilo de carne moída com uma cebola picada. Escorra a gordura. Misture uma lata de creme de cogumelos, meia lata de água e uma colher bem cheia de creme de leite azedo, sour cream, se tivesse. Despeje sobre macarrão de ovos cozido. Era isso. 9 minutos de trabalho. Um prato de algo que tinha gosto de jantar de porão de igreja de 1971. A sopa dava uma profundidade cremosa de cogumelo sem um único cogumelo picado. O creme de leite azedo adicionava um toque picante. A carne dava sustância. Meio quilo de carne moída, uma lata de sopa e um pacote de macarrão custavam menos de R$ 4 e alimentavam um homem 3 vezes. Esse era o conforto das noites de quinta-feira para uma geração de homens que não cozinhavam. Picadinho de carne, beef hash. Quando sobrava carne moída de 2 noites atrás e meio saco de batatas na despensa, um avô fazia um picadinho. Você cortava as batatas frias e cozidas em cubos pequenos. Tudo ia para uma frigideira de ferro fundido quente com um pouco de óleo. Você pressionava tudo com as costas de uma espátula e deixava lá por 7 minutos sem mexer. Esse era o segredo. Você deixava o fundo ficar crocante, formando uma crosta dourada e marrom.
Depois você virava partes dele e deixava o outro lado ficar crocante também. Um ovo frito por cima, se você tivesse um. Um toque de molho de pimenta, se você quisesse se sentir vivo. Essa refeição não custava quase nada porque tudo nela já estava pago. Era a manhã de sábado para um homem cuja esposa faleceu em 1997, comido à mesa da cozinha ao lado de um jornal dobrado na página de esportes. A dignidade vinha em uma frigideira. Sopa de hambúrguer. O nome é literal. Meio quilo de carne moída dourada. Uma lata de tomates em cubos. Uma lata de vegetais mistos. Uma batata cortada em cubos pequenos. Um pacote de mistura para a sopa de cebola e 6 xícaras de água. Tudo ia para uma panela grande. 45 minutos de fervura. E você tinha uma sopa tão substancial que parecia um ensopado. A mistura para a sopa de cebola era a heroína silenciosa. Ela temperava a panela inteira por menos de 50 centavos e tinha gosto de algo que havia cozinhado por horas. Um avô podia comer dessa panela por 4 dias. Ficava melhor a cada noite, à medida que as batatas se desmanchavam e engrossavam o caldo. Ele congelava metade em um pote de iogurte para mamar na semana seguinte. Meio quilo de carne o alimentava por 8 refeições. Uma matemática que fazia a aritmética da renda fixa finalmente sair a seu favor. Sloppy Joe's caseiro. Não a lata de Manwich, o tipo verdadeiro. Dowry, meio quilo de carne moída com uma cebola picada. Misture meia xícara de ketchup, 2 colheres de sopa de mostarda amarela, uma colher de sopa de açúcar mascavo, um toque de molho inglês e uma pitada de sal. Deixe ferver por 10 minutos até que tudo fique brilhante e espesso. Coloque com uma colher em um pão de hambúrguer branco e macio. Era uma refeição que tanto uma criança de 6 anos quanto um idoso de 80 anos adoravam pelos mesmos motivos. Doce, picante e quente. Não exigia dentes fortes. Não exigia faca. Um pacote de pães de hambúrguer custava $10. A panela inteira custava menos de $5 e rendia 6 sanduíches. Os avós guardavam um recipiente disso na geladeira e comiam no almoço a semana toda. O sabor se intensificava a cada dia que passava. Goulash americano clássico. Primeira quebra de padrão. Isso não tem nada a ver com o goulash húngaro. Esta é a versão de refeitório de 1962 que conquistou as cozinhas americanas e nunca mais saiu. Meio quilo de carne moída dourada com uma cebola. Uma lata de molho de tomate. Uma lata de tomates em cubos. 2 xícaras de macarrão, caracolino cru. 3 xícaras de água. Uma colher de sopa de tempero italiano. Tudo ia para uma panela. 20 minutos depois, o macarrão havia cozinhado diretamente no molho e absorvido cada pedacinho do sabor. Aqui está o que ninguém fala. O motivo pelo qual essa refeição se espalhou dos balcões de almoço de Ohio para todos os lares americanos na década de 1970 foi porque as empresas de tomate enlatado compraram anúncios em revistas mostrando-a como o jantar americano moderno. Eles queriam que as donas de casa comprassem 3 latas de uma vez. O que eles conseguiram em vez disso foi uma geração de homens que aprenderam a fazê-lo com suas mães e continuaram a fazê-lo para si mesmos depois que essas mães se foram. Uma panela de goulash não era apenas o jantar, era a promessa de que um homem ainda podia cuidar de si mesmo quando a casa ficava silenciosa. Frigideira de carne e feijão. Abra uma lata de feijão carioca. Abra uma lata de tomates em cubos com pimentas verdes. Doure meio quilo de carne moída. Despeje tudo na mesma frigideira com um pacote de tempero para taco. Ferva por 10 minutos. Coma direto da panela com tortilhas ou uma colher. Um avô em San Antônio chamado Raymond comeu isso 3 noites por semana durante 17 anos depois que sua esposa faleceu. Ele servia sobre arroz na segunda-feira, sobre pão de milho na quarta-feira e enrolava em uma tortilha de farinha quente na sexta-feira. Mesma panela, 3 refeições diferentes. O custo ficava em menos de $4 por lote e o alimentava por 3 dias. O feijão fazia a carne render para que ele não sentisse que estava comendo apenas carne. As pimentas davam um toque especial que mantinha o prato interessante. Uma única frigideira, um único garfo, um estômago cheio.
Chili Mac do Texas. Algumas pessoas chamam de Chili Mac, outras chamam de jantar de frigideira. Seja qual for o nome, era a mesma coisa. Meio quilo de carne moída, uma lata de feijão para chili, uma lata de molho de tomate, uma xícara de água, um pacote de tempero para chili e uma xícara de macarrão caracolino cru. Tudo em uma panela, fervido, tampado por 15 minutos até o macarrão cozinhar direto no molho, coberto com um punhado de queijo cheddar ralado que derretia com o calor. Esqueça o custo por um segundo. Essa era uma refeição que ficava pronta em 20 minutos, sem tábua de cortar e sem uma segunda panela para lavar. Para um avô com as juntas das mãos inchadas, a simplicidade não era preguiça, era sobrevivência. Cada mordida trazia chile, massa, carne e queijo em uma única garfada. Essa era a comida de domingo à noite, assistindo futebol. Comida no silêncio de uma sala de estar sozinho. Frigideira de carne e batata. A refeição mais barata dessa lista, e talvez a melhor. Meio quilo de carne moída dourada com uma cebola. 3 batatas em cubos adicionadas direto na panela. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 20 minutos, mexendo de vez em quando até as batatas ficarem macias e terem absorvido cada gota da gordura da carne. Sal e pimenta a gosto. Um punhado de queijo ralado por cima, se você tivesse. Essa era a refeição inteira. Sem caldo, sem molho, sem medidas. Um avô na zona rural da Pensilvânia disse à sobrinha que o visitava que essa exata refeição era o motivo pelo qual ele não havia perdido um único quilo desde que sua esposa morrera 8 anos antes. As batatas preenchiam os vazios que a solidão tentava abrir. A carne fazia parecer que valia a pena sentar para comer. O lar 3 reais rendiam comida suficiente para 2 dias. Cada mordida tinha o gosto de que a cozinha ainda estava viva. Pimentões recheados. Esta entrada foge um pouco da regra de uma única frigideira, porque os pimentões assam no forno, mas o recheio é feito em uma única panela. Doure meio quilo de carne moída com uma cebola. Misture uma xícara de arroz cozido, uma lata de molho de tomate, sal e pimenta. Coloque a mistura com uma colher em 4 pimentões cortados ao meio. Cubra com o molho restante e asse a 180 ginastes 350 por 45 minutos. Os pimentões amolecem e se transformam em tigelas comestíveis e macias. O recheio permanece úmido por causa do tomate. Cada pimentão é uma refeição completa por si só. Um avô podia fazer isso no domingo e comer um a cada noite até quarta-feira. Eles reaquecem no micro-ondas em exatos 2 minutos. A assadeira inteira custa cerca de $5 e alimenta um homem por 4 dias. Pareciam dar trabalho. Pareciam que a esposa dele os havia cozinhado. Tinha um gosto de algo de uma mesa de jantar em família de 1964. Assado de carne e macarrão. Esta é a refeição que um solteirão da Virgínia Ocidental, chamado Frank Coleman, aperfeiçoou em um trailer nos arredores de Beckley, em 1963, e passou para seu grupo de carteado até que metade do condado a estivesse fazendo. Ele usava meio quilo de carne moída dourada com uma cebola, um pacote de macarrão de ovos fervido até ficar macio, uma lata de creme de cogumelos, uma lata de creme de galinha, uma xícara de leite e uma xícara de queijo ralado. Tudo misturado em uma assadeira e coberto com mais queijo. Asse por 30 minutos a 180 de gás mais 350 de gás. Saía borbulhante, dourado e tão rico que você quase podia ouvir o queijo estalar enquanto esfriava. Para um homem de 74 anos com renda fixa e ninguém para cozinhar, essa assadeira de comida servia de terça a sexta-feira. Ele a cortava em quadrados, embrulhava cada quadrado em papel alumínio e comia um todas as noites com uma lata de vagem como acompanhamento. A receita de Frank nunca foi escrita. Ela se espalhou porque funcionava. Carne e macarrão de uma panela só. A refeição mais simples desta lista, e possivelmente aquela da qual a maioria dos avós dependia. Dure meio quilo de carne moída com uma cebola. Misture uma xícara de macarrão caracolino cru, uma lata de sopa de tomate, uma xícara de água e uma pitada de alho em pó. Tampe e ferva por 12 minutos até a massa ficar macia e ter absorvido a sopa de tomate. Misture um punhado de queijo cheddar ralado no final.
Tinha gosto de um cruzamento entre goulash e macarrão com queijo. E não era nenhum dos dois. Para um avô comendo sozinho, essa era a refeição que aparecia quando ele não estava com vontade de cozinhar, mas sabia que precisava comer. 9 ingredientes, 15 minutos, uma panela suja, 3 noites de jantar. Ele ficava no fogão, mexendo com uma colher de pau, e lembrava de quando essa mesma refeição exata havia saído da cozinha de sua mãe em 1949. Aqui está o que as grandes empresas de asilos não querem que você pense. Os idosos que ficam em suas próprias casas por mais tempo, aqueles que vivem até os 90 anos em uma casa que eles mesmos ainda limpam, não são os que comem jantares congelados todas as noites. São os que ainda sabem como dourar meio quilo de carne moída. Trata-se de independência. Há uma dignidade silenciosa em cozinhar o próprio jantar. É o tipo de coisa que mantém as mãos de um homem firmes e sua mente afiada. Dá a ele um motivo para ir ao supermercado na terça-feira. Enche a cozinha com cheiros que não o deixam esquecer que a casa ainda é dele. Jantares congelados vêm em porções pré-definidas, pré-prontos e pré-solitários. Meio quilo de carne moída chiando em uma frigideira de ferro fundido é uma promessa a si mesmo de que você ainda está aqui e ainda é capaz. É sobre isso que esta lista sempre tratou. Não apenas nutrição, não apenas dinheiro. Ambos importam. Mas o que importa mais é o ato de fazer. Um homem que cozinha ainda pertence a si mesmo. Eles chamavam de SOS no exército. Mas todo avô nos Estados Unidos tem uma versão simples disso. Meio quilo de carne moída dourada em uma frigideira. Uma colherada de farinha misturada para absorver a gordura. 2 xícaras de leite despejadas lentamente enquanto se mexe. Sal, pimenta e uma pitada de alho em pó. Deixe engrossar por 3 minutos até ficar com a consistência de um molho rico, com carne por toda parte. Despeje sobre 2 fatias de torrada com manteiga. Esse era o jantar. Meio quilo de carne e um pão de forma custavam menos de 1 a 5 e alimentavam um homem por 4 noites. A primeira vez que um avô fez isso depois que sua esposa faleceu, ele chorou um pouco porque era a refeição que ela costumava fazer nas noites em que o salário atrasava. Então ele comeu, depois fez de novo na semana seguinte, e em todas as semanas depois disso. Tacos de carne moída, meio quilo de carne moída, um pacote de tempero para taco, 3/4 de xícara de água e uma caixa de tortilhas duras para taco. Doure a carne, escorra, adicione o tempero e a água, depois ferva por 5 minutos. Coloque a carne nas tortilhas com uma colher. Cubra com queijo ralado e quaisquer vegetais que estivessem na gaveta da geladeira. Um avô podia montar um prato com 4 tacos em menos de 10 minutos. As tortilhas vinham 12 em uma caixa por cerca de R$ 2. A carne custava menos de $14 a mais. O tempero custava 50 centavos. Charles 3 por refeição e você tinha comida para 2 noites. Os avós guardavam a carne que sobrava em um pote Tupperware e a reaqueciam em um prato de nachos no dia seguinte. A noite do taco se tornou um clássico nas cozinhas americanas a partir de 1972, porque a Old El Paso ensinou toda uma geração a fazer comida de restaurante em casa, com uma panela e um pacote. Bolo de carne clássico, meatloaf. Meio quilo de carne moída, um ovo, meia xícara de farinha de rosca, ou biscoitos de água e sal triturados, 4 de xícara de leite, uma cebola picada, sal, pimenta, um toque de molho inglês e uma cobertura de ketchup misturado com açúcar mascavo. Tudo amassado à mão e moldado em formato de pão. Assado a 180 Brest, 350 por 50 minutos até o topo ficar brilhante e caramelizado. O cheiro que enchia a cozinha enquanto assava era o cheiro de todas as avós dos Estados Unidos. Para um avô cozinhando sozinho, um bolo de carne era um compromisso. Significava que ele estava cozinhando uma refeição de verdade. Significava que ele teria sobras que renderiam sanduíches perfeitos por mais 3 dias. O bolo de carne custava menos de R$ 6 para ser feito e o alimentava por uma semana. Um sanduíche de bolo de carne no pão, de forma branco com maionese e uma fatia de cebola crua às 2 da tarde,
era a definição de aposentadoria. Bife de hambúrguer, Salisbury steak. Molde meio quilo de carne moída em 4 hambúrgueres ovais. Doure-os em uma frigideira e reserve. Na mesma panela, cozinhe uma cebola fatiada até dourar. Misture uma colherada de farinha, uma xícara de caldo de carne, um toque de molho inglês e um pedaço de manteiga. Devolva os hambúrgueres à panela e deixe-os ferver no molho por 10 minutos. Sirva sobre purê de batatas ou macarrão de ovos. Este era o jantar de TV dos anos 1970, elevado de volta à sua forma caseira. Tinha gosto de uma noite de sexta-feira em um restaurante de prato feito no Tennessee. O truque era não deixar os hambúrgueres cozinharem completamente antes de colocar o molho. Eles terminavam de cozinhar no molho e ficavam macios em vez de virarem sola de sapato. Um avô fazia isso uma vez por mês porque parecia uma ocasião especial. Custava cerca de uns $5. Parecia uma refeição de uma I-20. Frigideira de repolho recheado com carne e arroz. A versão desconstruída de um prato que toda avó polonesa e húngara no centro-oeste fazia aos domingos. Em vez de enrolar folhas individuais, um avô apenas picava o repolho, misturava sua carne moída com arroz cozido, um ovo e temperos, enrolava a mistura em bolinhas e colocava tudo em camadas em uma panela de ferro fundido. Dutch oven, com uma lata de molho de tomate e uma lata de sopa de tomate. Assado tampado a 350 por 90 minutos. O repolho cozinhava no vapor até virar fitas macias e as almôndegas absorviam o tomate agridoce. A casa inteira cheirava a um almoço de igreja da melhor maneira possível. Essa panela alimentava um homem por 4 dias. Reaquecia lindamente. O sabor se intensificava cada vez que voltava ao forno. Um avô em Cleveland, cuja mãe imigrou da Polônia em 1951, fazia isso semana sim, semana não, até o dia em que morreu aos 91 anos. Ele dizia que tinha o gosto da cozinha dela. Caçarola Johnny Marzetti. Esta é a refeição que conquistou os refeitórios escolares em Ohio e Michigan na década de 1950 e se espalhou pelo país nas costas de cartões de receitas de igreja mimeografados. Meio quilo de carne moída, meio quilo de macarrão de ovos, uma lata de sopa de tomate, uma lata de sopa de cogumelos, uma cebola picada, um pimentão picado e 2 xícaras de queijo ralado. Asse em uma assadeira a 180 degrees, 350 degrees, por 30 minutos. Recebeu o nome do marido da dona do restaurante Marzetti, Teresa Marzetti, em Columbus, Ohio, por volta de 1896. Tornou-se o prato padrão das festas comunitárias da América Central, porque alimentava uma multidão por menos de $1. Aguentava horas em uma mesa de buffet e tinha um gosto melhor no dia seguinte. Para um avô cozinhando sozinho, uma assadeira de Johnny Marzetti rendia 6 noites de jantares. Ele colocava porções em potes de margarina e os empilhava no freezer. Na noite em que não estava com vontade de cozinhar, ele tirava um e comia à mesa da cozinha com um copo de leite gelado. Jantares de vagabundo, Robo Dinners. Originalmente cozinhados em uma fogueira em papel alumínio, os Robo Dinners se tornaram um item básico na cozinha para homens que queriam uma refeição quente com 0 louça para lavar. Um hambúrguer de carne moída de 115 gramas, uma batata fatiada, uma cenoura fatiada, uma cebola fatiada, sal, pimenta e um pedaço de manteiga. Tudo embrulhado junto em um quadrado de papel alumínio grosso. Assado a 400 por 45 minutos. O vapor preso no papel alumínio cozinhava tudo perfeitamente. A carne continuava suculenta. Os vegetais absorviam os sucos. Quando você abria o pacote de papel alumínio, era como desembrulhar um presente. Um avô podia fazer 4 desses de uma vez, comer um no jantar e refrigerar os outros 3 para o resto da semana. 0 pratos, 0 panelas, 0 limpeza. Era só comer direto do papel alumínio com um garfo e jogar no lixo. Esse era o segredo mais bem guardado dos solteiros. Chile com feijão. Os cozinheiros da época da depressão chamavam de panela marrom. Os avós de todos os Estados Unidos chamam apenas de chili, meio quilo de carne moída dourada com uma cebola.
2 latas de feijão vermelho, 2 latas de tomates em cubos, um pacote de tempero para chile ou uma colherada de cada, pimenta em pó, cominho e alho, fervido por 30 minutos, coberto com queijo ralado e uma colherada de creme de leite azedo, sour cream. Uma panela de chile custava os R$ 5 e alimentava um avô por 5 noites. Ele comia como chile na segunda-feira. Comia como cachorro quente com chile na terça-feira, sobre uma batata assada na quarta-feira, sobre fritos com queijo na quinta-feira e misturado em uma tigela de macarrão com queijo de caixinha na sexta-feira. 5 refeições de uma única panela. O feijão fazia a carne render o dobro. Os tomates davam vivacidade. As especiarias faziam com que tivesse gosto de algo que havia fervido o dia todo. A panela de chile de um avô era o objeto mais valioso de sua cozinha. Carne moída e molho sobre pãezinhos, biscuits. Doure meio quilo de carne moída. Não escorra a gordura. Misture 4 de xícara de farinha e deixe absorver a gordura. Despeje 2 xícaras e meia de leite, mexendo sempre até engrossar e virar um molho cremoso. Tempere com sal e uma quantidade generosa de pimenta do reino. Despeje sobre pãezinhos quentes cortados ao meio. Esse era o café da manhã de sábado que se estendia até o jantar de sábado. Um tubo de massa de pãezinhos de geladeira custava $8. O resto já estava em casa. Para um avô em Kentucky ou na Virgínia Ocidental, essa era a refeição que sua mãe fazia nas manhãs em que seu pai saía para a mina de carvão. Ele a fazia agora em memória dela. Ele a comia agora em sua própria cozinha. A conexão de uma geração para outra se estendia por meio século em um único prato de pãezinhos e molho. A comida lembra o que as pessoas esquecem. Sopa de macarrão com carne moída. Meio quilo de carne moída dourada em uma panela. 8 xícaras de água. Um cubo de caldo de carne. Uma lata de tomates em cubos. 2 xícaras de macarrão de ovos. Uma xícara de vegetais mistos congelados, sal e pimenta, fervidos juntos por 20 minutos. Essa sopa alimentava um homem por 4 dias a partir de uma única panela. Reaquecia sem perder a qualidade. Aquecia uma casa em um dia frio. O cubo de caldo era o segredo. Transformava a água em um caldo rico em 90 segundos e poupava a um avô o trabalho de manter caldo de caixinha à mão. Os vegetais congelados adicionavam cor e nutrição e custavam menos de $1 o pacote. Um homem com gripe podia comer essa sopa quando não conseguia tolerar mais nada. Um homem cansado de cortar a grama aos 78 anos podia esquentar uma tigela em 2 minutos. Essa panela era remédio e jantar em um só. Frigideira de escondidinho, shepherd's pie. A refeição baratíssima de carne moída número 1, que os avós que moram sozinhos não abrem mão, é um escondidinho feito em uma única frigideira de ferro fundido. Doure meio quilo de carne moída com uma cebola. Misture uma lata de vegetais mistos ou uma xícara de ervilhas e cenouras congeladas. Tempere com sal, pimenta, uma colherada de molho inglês e uma pitada de tomilho. Coloque uma caixa de purê de batatas instantâneo, preparado por cima com uma colher. Alise bem, polvilhe com queijo ralado e deslize a frigideira inteira sob o grill do forno por 5 minutos, até o topo ficar dourado, com bordas crocantes. Essa frigideira ia para a mesa da cozinha como uma refeição completa. Proteína, vegetais, amido e queijo em uma panela. Não precisava de pratos se um avô não estivesse com vontade de lavar a louça. Apenas um garfo e a própria frigideira. A crosta superior ficava crocante. A carne por baixo era rica em molho. As batatas instantâneas não tinham gosto de instantâneas depois de ficarem crocantes. Essa refeição custava cerca de quase R$ 4 e alimentava um homem por 3 dias. E aqui está o que fez do escondidinho a refeição número 1 para os avós que moram sozinhos. Era quente, era farta, era barata e, o mais importante, parecia um jantar. Parecia algo que sua esposa teria feito. Parecia algo pelo qual valia a pena sentar. Um homem comendo um escondidinho em uma frigideira de ferro fundido em sua própria mesa de cozinha, aos 79 anos com um copo de chá gelado,
e o noticiário da noite em volume baixo, é um homem que ainda está no controle de sua própria vida. É sobre isso que esta lista tratou desde o início. Não comida de sobrevivência, não comida de pobreza, comida de dignidade. Aqui está o meu desafio. Escolha uma. O goulash, o jantar de vagabundo, o Johnny Marzetti, o escondidinho. Faça esta semana. Sente-se à mesa da sua cozinha. Coma devagar. Depois me diga nos comentários qual você fez. Quero saber se o Chile recebe mais amor do que o bolo de carne. Quero saber se o avô de mais alguém mantinha uma frigideira de ferro fundido no fogão como um monumento. Porque essas não são apenas receitas. Elas são a razão pela qual homens como os nossos continuaram de pé. Se essas histórias de resiliência e culinária simples mudaram a forma como você vê a humilde carne moída na sua geladeira, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história que tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para o futuro. O próximo tesouro de sabedoria será aberto em breve.